Bom, olá, meu nome é Giliad Reis Pereira, estou aqui gravando um vídeo tutorial sobre o programa que eu fiz, Usarem Assistant. É um programa de reconhecimento de voz destinado a deficientes visuais para o Windows. Bom, antes de tudo, gostaria de ressaltar que a qualidade do vídeo não está das melhores, mas é por conta da resolução do meu monitor ser muito larga, muito comprida, muito larga no caso, e não está da melhor qualidade, mas eu aumentei os ícones, pode ver que tem uma disparidade dos ícones aqui, mas eu coloquei tudo em grande para ficar melhor visível. É, Bom, usar Assistant, antes só dar uma introdução sobre ele, para que ele possa funcionar com a melhor, com 100% de eficácia, por muitas limitações do Windows, é aconselhável que você crie na sua área de trabalho uma pasta chamada ZARE, Z-A-R-E, tudo minúsculo. E aí dentro dela, você vai colocar todos os executáveis que você quer abrir. Por que ele funciona assim? Ele, quando executado, ele faz uma varredura no sistema operacional buscando por programas e os que ele encontra fica disponível para poder abrir. Tanto que ele tem um comando chamado lista, que nesse tutorial eu não vou executar porque ele é um comando e depois que ele começa a falar, ele não para. Talvez eu execute ele no final. Enfim, quando depois que ele faz a varredura, ele captura alguns executáveis, vários na verdade, não só executáveis, mas arquivos, programas, fotos, imagens. Só que isso vem de uma maneira muito aleatória, por conta que é pela indexação do Windows, né? Negócio mais complexo, mas a culpa é do Windows. A limitação é do Windows e aí ele não consegue capturar todos os programas de forma 100% automática. Para solucionar isso, contornar isso, ele faz essa varredura, só que ele também está atrelado a essa pasta chamada ZARE. Então, ele funciona sem ela, tranquilamente, mas é aconselhável que você crie esses arquivos de essa pastinha de configuração e tudo que você jogar ali dentro ele vai executar desde que respeite uma regra que é o nome dos programas não podem ter caracteres especiais, então traços, arroba, número, não é interessante que tenha. Número não entra como caractere especial, mas para não confundir reconhecimento de voz, não é interessante que tenha. E estejam as letras todas em minúsculo. Se você perceber aqui, todos os que estão aqui dentro estão em minúsculo. Inclusive, ele abre também não somente programas, você pode jogar imagens, pasta, documento, o que você quiser que ele fique mais acessível. Bom, vou estar executando aqui. Quando eu abrir, ele vai dar uma breve apresentação e vai falar que vai estar iniciando. É o momento que ele faz a varredura no sistema. Depois de um tempo, ele vai abrir uma interfacezinha gráfica e vai falar que ele dá uma breve introdução sobre o comando chamado instruções e comandos. Vou abrir aqui. Usar está iniciando. Por favor, aguarde. Ele é um executável, ele não é um programa instalado na máquina, o que você permite você colocar ele no pendrive, levar, colocar numa máquina, levar para outra, levar para outra. Ele funciona só em Windows, e eu criei no Windows 11, e eu já testei no Windows 10 e no Windows 8 e funcionou perfeitamente. Tá, esperar ele aqui executar. Quando ele terminar de fazer a varredura, ele vai abrir uma telinha de interface gráfica. Pronto, abriu. Usar já está disponível para uso. Para ativar o comando de voz basta pressionar o atalho Ctrl mais Alt mais P. Para ouvir os comandos do sistema, basta dizer comandos. E para obter as instruções de uso, basta dizer instruções. Pronto. Para poder ativar o comando de voz dele, como ele mesmo disse, é o atalho Ctrl Alt mais P do teclado. Ele funciona junto com o NVDA. Eu não vou abrir o NVDA e usar os dois, porque senão vai ficar muita informação e muita dissonância, mas ele funciona em conjunto. Como você viu, também tem o comando commands e o comando instruções. O comando commands ele vai falar sobre todos os comandos disponíveis dele, que são comando abrir programas, né, que aí você fala abrir, e aí você fala o nome subsequente do programa, por exemplo, abrir Google Chrome, abrir Microsoft Edge, abrir o Torrent, abrir o WinRAR, abrir Discord, ele vai abrir o programa. Tem o comando lista, esse é o comando mais comprido que vai ficar muito tempo falando, que é aquela varredura inicial que ele fez, ele gerou arquivos aqui de áudio. Esses arquivos, ele vai executar eles nesse comando lista e vai te falar todos os programas, arquivos, pastas, fotos que ele conseguiu encontrar e que você vai conseguir chamar através do reconhecimento de voz. O que ele não tiver naquela lista mesmo pode estar na área de trabalho. O que não tiver naquela lista ele não vai encontrar. Ele não vai conseguir chamar, a não ser que esteja dentro da pastinha. No caso, na pasta de configuração. Na área de trabalho. Bom, ele é um executável, como eu disse, você pode levar ele para qualquer lugar e ele não importa onde o executável dele, né, o arquivo dele, esteja. Ele vai criar 3 arquivos, não tem muita preocupação, que é um arquivo de banco de dados e outros 2 de áudio para suporte dele. Mas ele não tem lugar
necessário, requisitado para poder estar. Pode estar em qualquer lugar, pode estar em um pendrive, tanto faz. Bom, está iniciando aqui. Os arquivos, os comandos dele, depois do lista, tem o comando escreva. É o que você fala escreva, ele vai te pedir para você falar a frase, você fala. E aí ele vai simular a digitação no seu usuário. O que é importante? E vale ressaltar quando eu for explicar. Tem que estar em um campo de texto. Não adianta estar fora. Ele não vai selecionar o documento e digitar para você, não. Você tem que estar pronto, como se você fosse começar a digitar. Aí ele vai pegar e vai simular a digitação para você. Bom, vamos lá. Tá aqui, ele é aberto. A telinha de informação dele não mostra muita coisa, só mostra informações e o que está acontecendo. É mais uma forma de debugar e quem tem acesso à vista ver o que é que está acontecendo internamente. Bom, Ctrl Alt P. Diga o comando. Abrir Google Chrome. O programa Google Chrome foi aberto. Pronto. Pegou, pediu o comando abrir o Google Chrome, pegou e abriu. Vou dar agora um comando que eu sei que ele já fez a varredura antes e que ele não tem dentro dessa pastinha. Diga o comando. Abrir Discord. O programa Discord foi aberto. Pronto, você vê que ele está aqui na minha área de trabalho. Vem aqui. E não dentro da pastinha. Vou pedir para ele abrir essa pastinha que eu criei só para teste mesmo. Diga o comando. Abrir pastinha. O programa Pastinha foi aberto. Área de trabalho, área e pastinha. Então você consegue abrir arquivos, pasta, fotos, documentos, PDFs, tudo, desde que esteja aqui dentro dessa pastinha, com assento garantido. Ele consegue abrir esses outros tipos de arquivos fora, só que é a questão de varredura. Bom, eu vou estar com um documento aqui no Notepad para ele digitar, vou dar o comando escreva. Para ele funcionar, não tem a necessidade de ficar clicando e arrastando aqui na tela igual eu estou fazendo. Eu só estou fazendo aqui para poder selecionar a janela para vocês verem o que está acontecendo. Mas vou deixar ela aqui. Estou clicado aqui. Né? Vou até sobrepor um pouco dessa. Na última instância lá a janela, não está nem selecionada. Pronto para digitar aqui, vou dar o comando. Ctrl Alt P. Diga o comando. Escreva. Diga sua frase. Hoje o dia está muito lindo para poder passar na banca. A seguinte frase. Hoje o dia está muito lindo para poder passar na banca foi digitalizada. Brincadeiras à parte, ele escreveu a frase, né? Aqui na tela de informações, a frase foi digitalizada, aguardando o próximo comando. E ele respeitou questão de acento e escreveu a frase. Hoje o dia está muito lindo para poder passar na banca. Como eu disse, tem que estar selecionado, né? Tem selecionado o campo de texto para que ele possa digitar. Caso não, ele não vai digitar. Ele emula a digitação do teclado, no caso. Bom, próximos comandos é o comando lista. Vou deixar esse para o final porque ele vai recitar todos os programas que ele encontrou na varredura, que demora um pouco, não só programas, mas fotos, arquivos, todo tipo de coisa ele recita para você. Então, vocês vão ver no final das contas. Próximo comando agora, eu vou estar chamando o comando, já foi o abriu, escreva, pesquisa. Né? Diga o comando. Pesquisar. Não entendi. Diga o comando. Pesquise. O que você quer pesquisar? Guerra na Ucrânia. Sua pesquisa sobre guerra na Ucrânia foi realizada. Perfeito. Aí, quando eu dei o comando pesquisar, né, falha minha aqui, mas serviu para poder demonstrar. Os comandos dele são engessados, porque ele não tem nenhum tipo de inteligência artificial e nada por trás. Ou seja, você tem que falar o comando abrir e não abra, ou carregue, por exemplo. Então tem que ser o comando abrir, tem que ser o comando lista, tem que ser o comando escreva, tem que ser o comando pesquise. Eu falei pesquisa e já falou, não entendi o comando. Mas enfim, isso naquele comandos ele diz exatamente. E no comando instrução, não sei se eu já falei, mas o comando de instrução ele faz basicamente o que eu estou fazendo aqui no tutorial. Ele vai falar do comando sobre a criação da pasta, sobre os programas que tem dentro da pasta, caso queira. Ele funciona sem ela, inclusive, não tem a necessidade da pasta ZAR, mas a ideia que tem é para ele funcionar 100% de eficácia.
E ele também vai falar sobre a questão do microfone, porque o que acontece? Quando você dá o Ctrl Alt P, é aconselhável que você espere um timezinho de coisa de 5 segundos quando ele terminar de falar com você. 5 segundos não, perdão. Coisa de 1 segundo, 2 segundos. Por quê? Porque é o tempo que ele ativa o microfone na sua máquina e começa a capturar o áudio, então tem um delay. Vai variar muito de máquina para máquina. A minha, que é uma máquina muito boa, ele demora coisa de 1 segundo até ativar o microfone. Claro que com a usabilidade dele você vai pegando, não é nada que impeça. Bom, pedi aqui para ele fazer uma pesquisa para mim. Ele pesquisou guerra na Ucrânia, o que eu pedi, respeitando a situação. E ele abriu o navegador de pesquisa que ele encontrou, que no caso ele abre o navegador padrão, não tem um definido. Tanto que aqui ele abriu o Google Chrome, em outros testes no meu notebook, por exemplo, ele abriu o Microsoft Edge. Então, variado isso. Deixa eu chamar agora o comando pesquisa por site. Diga o comando. Pesquise por site. Diga somente a URL de busca. uol.com. O site Pronto. uol.com foi aberto. Para você ver, como eu acabei de dizer que não tem algo concreto, né, referente a qual navegador ele vai abrir. Na primeira pesquisa ele abriu pelo Google Chrome, na segunda ele abriu pelo Microsoft Edge. Nada que interfira. Se tivesse só um navegador na máquina, se fosse o Internet Explorer, ele ia abrir, porque isso é interno. Ele abriu aqui o uol.com.br. É isso. Eu não expliquei antes, mas comando pesquisa, ele vai te pedir para você de recitar qual que é a frase que você quer que ele jogue na pesquisa, que agiliza a interação do usuário que tem a deficiência visual. Então você pesquisa, depois quando ele falar para você, te pedir na frase, você fala e vai fazer a pesquisa. O comando pesquisar por site, pesquise por site, ele é um comando que você tem que falar exatamente a URL. Você tem que pede a URL, exata a URL. Então você nada de falar uma frase, porque ele joga naquela pesquisa superior, né? Caso ele joga aqui no lugar de URL. Se eu digitar, sei lá, uol.com aqui embaixo, que é o que ele faz no comando pesquisa, não funciona. Então, se eu digitar uol.com aqui em cima, ele funciona. São buscas de pesquisas diferentes. Então, por isso que são separados. Bom, por fim tem o comando cancelar, porque às vezes você vai falar o Ctrl Alt, você vai dar o comando Ctrl Alt P. Diga o comando. Cancelar. Certo. Estou à sua disposição. Caso precise, basta acionar o atalho. Às vezes você vai dar o comando e dá atalho, mas pô, esqueci o que eu ia falar. Então é porque ele fica ouvindo. E aí de forma que você dá um jeito de matar ali o reconhecimento de voz, né? Encerrar a captura do áudio. Aí você fala cancelar, beleza, funciona. E ele só funciona essa primeira. Se você falar, sei lá, pesquise e tentar, não quero mais pesquisar, falar cancelar, não vai funcionar. Bom, vamos lá. Agora falta o comando listar, comando horas. Diga o comando. Me diga as horas. Agora são 12h37. Comando horas, ele te fala a data. A necessidade de ter a palavra horas na frase. Então, do jeito que você chamar, nesse caso, ele vai agregar. Então, tipo, bom, como eu estava dizendo, comando data, mesma coisa que comando horas, não tem uma necessidade de como que você chama, desde que tenha data e horas. Não pode ser hora, tem que ser horas. Também não pode ser, sei lá, datas, tem que ser data. Diga o comando. Me diga qual é a data de hoje. Hoje é 16 de julho de 2023. Perfeito, ele printou a data aqui na tela. Bom, continuando. Agora temos o comando instrução e o comando comandos, né? Diga o comando. Comandos. Demora um pouquinho porque tá criando hoje. Os comandos para a utilização do programa são: abrir e o nome do arquivo desejado. Escreva: lista, cancelar, horas, data, pesquisa, pesquisa por site, comandos e instruções. Vale ressaltar que os comandos devem ser pronunciados exatamente como foram ditos anteriormente. Pronto. Bom, é isso. O comando instrução, ele vai recitar um áudio até um pouco mais... ele demorou de carregar, porque ele estava criando o áudio com base nas instruções. E, como eu estava dizendo, o comando instruções vai recitar
o que eu disse, né? Sobre a pasta, sobre os arquivos que tem que estar dentro da pasta e sobre a espera de um segundo. Eu vou executar ele porque não tem a necessidade. E o comando listar, ele vai... Eu vou executar, mas não vou deixar ele concluir, porque ele vai demorar. Vai ficar falando... Diga o comando. Liste. Não entendi. Listar. Diga o comando. Listar programas. Um pouquinho que tá carregando. Certo? Aguarde enquanto listo os programas do seu computador. Pronto. Primeiro os programas encontrados na pasta especial. Aí ele fala sobre o da Google pasta especial Chrome, primeiro. Microsoft Edge, pastinha, o Isso. Torrent, o WinRAR. Agora os programas que foram encontrados no sistema. Este computador. Lixeira. Painel de controle. G1L14RD3R. Isso ainda é uma P. pasta. Bibliotecas. Painel de controle. Rede. G1L14RD3 pessoal. Músicas. Downloads. Imagens. Vídeos. Documentos. Área de trabalho. Bom, depois aqui que eu tenho de falar, como vocês podem ver, é isso. Um software simples, mas um software que ele é totalmente acessível em relação à usabilidade. Ele se auto-explica como se utiliza. Ele é um software que te dá um feedback auditivo a todo momento, afinal ele é voltado para pessoas com acessibilidade, deficiência visão, necessitam de acessibilidade no caso. E é isso. Agradecer a todos por terem assistido.